Fala, guerreiros e guerreiras, leões e leões. Muito bom dia. Quero compartilhar um pouco com vocês sobre algo relacionado a discernimento. E das inspirações sobre o discernimento que a gente tem é que nós não entraríamos em tantas guerras que não são nossas. A gente para pensar em várias pessoas que entram em guerras por não ouvir a sua voz interna, né? Eu chamo de Espírito Santo, né? Eu chamo de Deus na minha vida. E quantas vezes eu sabia que não deveria fazer algo ou ter aquele tipo de relacionamento com aquele tipo de sócio ou amizades, e eu entrei de cabeça confiando no acaso, porque na verdade aquela impressão, né, a intuição veio e sempre vem para aqueles que têm conhecimento e para aqueles que não têm conhecimento. Eu usava sempre uma expressão com as pessoas que me conhecem, eles falam assim, cara, eu tenho um cheiro muito forte, um faro muito forte para as pessoas que estão perto de mim. Eu sinto quanto as pessoas não são boas de se relacionar. Mas também eu sinto também muita compaixão e quero deixar algumas pessoas na minha vida. E nem todas as pessoas que você quer, você deve ter na sua vida. E isso traz discernimento. Um dos dois pensadores aqui fala o seguinte, que pessoas inteligentes acreditam apenas na metade que ouve. E pessoas perspicazes sabem a metade que devem acreditar. O que isso quer dizer? Que nem tudo que você ouve das pessoas, nem tudo que você olha é a verdade absoluta. Quando você olha para a vida da internet, né, aí no Instagram, nos TikTokers, no Facebook, você vê tanta alegria, tanto vislumbre, tanta luxúria, tanta riqueza e tudo mais. Mas quando você conversa com a pessoa e vai analisando ela melhor, você percebe que a pessoa não é tudo aquilo que ela está demonstrando ser. E a regra é clara. Se você não quer entrar em buracos, você precisa conhecer a estrada. Você tem que olhar, absorver. Se você está numa estrada perigosa, cheia de buracos, você tem que ir o quê? Com atenção para se desviar destes buracos, né? Conta uma história de uma mulher chamada Mayra, né? Ela era uma polonesa e ela tinha uma mãe que era governanta. E naquela época a educação era muito difícil, né? E ela tinha uma irmã mais velha e que tinha, naquela época, quando a gente lembra da nossa mais antiga, na época mais antiga, como não tinha acesso a tanto conhecimento, a tanta informação, primeiro iam os mais velhos, depois iam os mais novos. Então o que ocorre? Para poder a família fazer com que uma das filhas estudassem, primeiro tinha que ir com mais predisposição ou a mais velha, e assim foi. Então todas as filhas trabalhavam dentro de casas de pessoas mais ricas para poder conseguir levar a irmã mais velha para estudar. E essa irmã mais velha estudou medicina. Passado-se mais algum tempo, essa irmã começou a trabalhar e recebeu a oportunidade de estudar em uma faculdade de química. E ela foi fazer a faculdade de química. E essa irmã foi muito top, porque ela ficou muito curiosa pelos termos da química e foi estudar um pouco matemática e se formou também em mestrado em matemática. Tirou a mãe, tirou todas as irmãs daquela situação a qual ela estava, só tinha mulheres na família, né, porque o pai tinha morrido na guerra.
E ela estudou e descobriu foi estudar sobre os raios-x, né? Os raios que poderiam trazer. E ela é a descobridora do raio-x. Se você hoje quebra um braço, quebra algum osso e vai lá fazer aquela chapa, você deve a essa Mayra Slovak. Ela foi ela foi a percussora, ela é a criadora do método raio-x, né? E ela ganhou alguns prêmios Nobel, na verdade 19 títulos acadêmicos e 2 prêmios Nobel, né? E ela conta uma história que todas as pessoas precisam entender o seu processo na vida. Não é o seu estado que você está vivendo que revela quem você é, mas aquilo que tem no seu interior. A Bíblia fala que do seu coração você pode... As pessoas usam somente esse versículo, né? Que do coração provém todo mal, né? Toda raiz de amargura e tal. Mas o coração também promove um destino. Se você tem um desejo muito latente aqui na sua alma, dentro do seu coração, você consegue persistir. A minha mãe conta uma história que quando ela tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, ela olhou para o espelho, eu tenho um espelho aqui por isso que eu tô olhando, e ela falou o seguinte: Oriza, por que você nasceu? Curioso uma criança de 10, 12 anos falar isso, né? E hoje é dia das mulheres, então mãe, você é linda, maravilhosa. Hoje é dia 8/3, né? Dia Internacional das Mulheres. Quero homenagear todas as mulheres da minha vida, tá bom? Todas aquelas que passaram e que contribuíram muito na minha vida. E essa mulher, ela fala... Minha mãe, ela já está falando da minha mãe. E ela falava isso, perguntou para o espelho: por que você nasceu? Oriza, falando com ela, né? Passados alguns minutos, uma criança, aproximadamente de 8 anos de idade, chegou nela e falou assim: oi, você já sabe a cartilha do ABC? Aí minha mãe falou assim: já sei. Porque meu avô, apesar de não ter sido um homem muito duro, ele sempre forneceu para minhas tias e para minha mãe livros. E sempre ajudou minha mãe a ler. E minha mãe lia muito livros de Machado de Assis, a Bíblia em si, né? Numa cidade, minha mãe é maranhense, então lá não tinha muito o que fazer. Ou era ler, ou quebrar coco, babaçu, ou ajudar meu avô na olaria, né? Que meu avô era oleiro. E ela preferiu estudar. Então, essa minha mãe foi e começou a ensinar essa criança, né? E ela entendeu que a missão dela seria ensinar. E minha mãe se tornou professora, foi trabalhar, depois com 13 anos de idade, ela conta uma história que jogou uma pedra com uma carta para um cara de uma balsa ajudar ela com um emprego com a tia, né? E ela conseguiu sair, é uma história muito bacana, depois eu vou contar para vocês essa história aqui. E ela conseguiu um emprego e começou a estudar. Minha mãe começou a estudar com 13 anos de idade. Então ela foi na escola pela primeira vez com 13 anos de idade. E com 20 anos de idade ela já estava sendo professora, já tinha se formado antigamente era o normal, né? Que era eu esqueci o nome certo, que é o segundo grau, já se forma como professora, né? Magistério, né? Mas na época era normal, o nome certo utilizado. E ela se formou nisso e começou a dar aula, depois foi fazer a faculdade de biologia e foi professora de biologia tanto no Piauí quanto foi biologia aqui em Brasília. E se formou e hoje ela estava até tão feliz, um dia desse ela foi uma geriatra, né? Minha mãe já está com quase 80 anos. E ela conversando com aquela médica, a médica falou assim: você não lembra de mim, né? Quando eu vi o seu nome aqui, quando eu chamei no prontuário, eu falei: deve ser a minha professora. Aí minha mãe se emocionou. Falou assim: um dia eu te ajudei e agora você está me ajudando, né? Ela ficou muito feliz de ter. E ela fala muitos exemplos de profissionais que passaram na vida dela, né? E ela fica contente com todos, mesmo aqueles que não têm tantas profissões que são relevantes na sociedade, quanto aqueles que têm essas profissões. Ela tem muita felicidade para ver todos. Mas o que isso quer dizer?
Não é porque você esteja vivendo num momento de dificuldade que determina quem você é. Essa mulher que descobriu o raio-x, se fosse determinar a vida dela, seria só mais uma governanta, ela assumiria o lugar da mãe. Mas ela não, ela persistiu no seu objetivo de estudar o que queimava no seu coração. Quando queima algo no teu coração, você tem que perseguir. A palavra de Deus, ela fala uma coisa muito legal. A Bíblia, ela é o norteador. Se você não lê, se você não acredita em Deus, se você não acredita nos preceitos cristãos, tudo bem. Absorve esse conhecimento da palavra como um ponto de conhecimento, né? E ela fala o seguinte, que quando nós estamos obstinados no desejo de avançar, de conseguir, nós vamos conseguir tudo o que nós imaginarmos. Lá em Romanos 12 fala-se que nós devemos mudar a forma de pensarmos. Quando mudamos a forma que pensamos sobre aquilo que eu desejo, eu alcanço. Então o que está na sua mente? Essa é a pergunta. O que está queimando no seu coração aí, que fica te deixando distraído? Para descobrir a razão do problema, grandes líderes de organização, eles lidam com situações totalmente caóticas. Ele quer ver o problema para depois achar a solução. Qual o problema que você tem enfrentado? Ou você não tem deixado esse problema, deixado ele debaixo das pedras? É necessário você enfrentar o problema. Para melhorar sua capacidade de resolver problemas, você precisa começar a resolver pequenos assuntos da sua vida. Ah, fazer dieta é difícil? Cara, Joel J fala o seguinte, se você não consegue dominar o impulso de comer uma batata frita, um biscoito, você vai vencer de quem, meu irmão? Qual o gigante que vai aparecer na tua frente para poder você lutar e vencer? Sendo que você não consegue vencer uma batata frita, um biscoito? Pense bem. Muitas pessoas podem olhar para a sua vida e falar o seguinte, cara, eu não tenho opções. Todos nós temos opções. E cada opção, cada vontade, cada desejo que eu tenho de perseguir algo, vai ter um impacto. Alguns positivos e outros negativos. O que você quer enfrentar? Todas as oportunidades vêm à tua mesa, mas só vêm para aqueles que estão em movimento. Então, se você está parado, estagnado, sem vontade de buscar, de conhecer, de entender, é necessário você romper com isso. Eu queria te falar uma reflexão, ler essa reflexão, na verdade, dessa autora. Ela fala o seguinte: você é um líder de si mesmo, com discernimento. Ao se deparar com uma situação complexa, você consegue identificar prontamente o cerne da questão. É capaz de perceber a raiz dos problemas difíceis sem precisar obter todas as informações. Você confia na sua intuição e conta com ela tanto com o seu intelecto quanto a experiência que você adquiriu durante a sua jornada. Se a resposta for negativa, você vai precisar tratá-la, cultivá-la, estudá-la, entendê-la. Valorize os seus pensamentos, porque quando você está pensando em muitas coisas, você fica desfocado. Mas quando você pensa, é igual você estudar para um concurso. Quando você está estudando por alguma matéria, por alguma prova, você está estudando aquela matéria. E tudo que você está aprendendo, ou tudo que você conhece, parece que se isola, né? Ele se afasta e você fica focado naquele assunto. Digamos, matemática aplicada, ou então inglês, ou então qualquer outro tipo de matéria. Você precisa valorizar aquilo que você está focado em seu pensamento. Agora, quando o seu pensamento está muito acelerado, Paulo Musi, ele fala algo muito bacana. Ele falou assim, olha,
leia livros na internet, utilizando o celular. Se você tiver como é que falam? Livros físicos é melhor, né? Porque quando nossa mente parada, nós pensamos em média quase 10 mil pensamentos por hora. E se a gente está com 10 mil pensamentos por hora, a gente não consegue... pensamentos não, palavras, né? A gente pensa 10 mil palavras por hora. E se a gente está lendo, essas palavras que estão na nossa mente vão ser trazidas para o livro, e a gente diminui isso em praticamente 10%. Isso é foco. Quando você foca, expande, então o conhecimento vem. Hoje eu quero te motivar a você fazer uma ação diária. Por um tempo um pouquinho longo. Foque naquilo que você